moçada do nono ano. Estamos iniciando a nossa aula de História. Eu sou o professor Henrique Nelson e hoje nós vamos falar sobre dar continuidade à aula anterior, o qual nós iniciamos a nossa discussão sobre o esfacelamento da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Então, na nossa aula de hoje, eu estou acompanhado pelo professor Luciano. Enfim, nas nossas aulas de História, meu camarada aqui de História, professor Luciano. Seja bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia aí, gente. Tudo bom com vocês? A gente vai para mais uma aula de História aqui com o professor Henrique. Estamos aqui no chat e qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer inquietação, vai mandando aqui para o chat que a gente repassa para ele, beleza? Então, valeu, professor Luciano. Eu também estou acompanhado aqui de Amanda, nossa intérprete de Libras, que, como eu sempre digo, faz um trabalho muito importante para que as nossas aulas cheguem a todos e todas. Então, muito obrigado, Amanda, por estar aqui conosco. E vocês que querem interagir aqui conosco, isso é tão importante, essa interação, que o nono está devendo ainda. Então, já convido vocês que estiverem aí acompanhando pelo nosso aplicativo a escreverem. Bota aí o nome de vocês, de que escola vocês são, quem é o professor ou a professora de vocês de História, Enfim, vamos conversar aqui conosco. Não tem o aplicativo ainda, não sabe como é que faz. A gente sempre diz aqui, está aqui os nossos QR Codes, tanto do Android quanto do iOS, para vocês irem lá, fazerem a leitura, já são direcionados diretamente para a loja de aplicativos, o qual vocês podem baixar, não deu para fazer isso agora, não dá para fazer isso agora, vocês podem ir depois lá no YouTube, acompanhar a nossa aula novamente, tirar dúvida e tal, e mais uma vez fazer a leitura do QR Code, ou pode ir direto na loja. Então coloca lá Educa Recife, vocês vão ver o aplicativo, pode baixar, e tem a internet patrocinada, isso é muito bacana para que vocês possam acompanhar as aulas. Então vocês têm várias oportunidades. É na TV ao vivo, como nós estamos, ou na reprise à tarde, vocês podem ver no YouTube, vocês podem ver pelo aplicativo com a internet paga, então ninguém tem desculpa para não acompanhar as aulas, tá bom? Então, quando a gente fala de esfacelamento da União Soviética, a gente está falando justamente o seguinte: a União Soviética foi um grande Estado, um grande país que emergiu a partir da década de 20 do século XX, a partir da Revolução Russa, então a Rússia sendo, na verdade, o grande centro político da União Soviética, e associou uma série de outros estados. A gente mostrou isso na aula passada. E a União Soviética foi uma das grandes potências do mundo após a sua fundação. Emergiu, cresceu, se desenvolveu após enfim, o surgimento da União Soviética. Mesmo quando o mundo vivia uma crise econômica, ela continuou crescendo. Ela saiu da Segunda Guerra Mundial como uma das grandes vitoriosas e rivalizou com os Estados Unidos em todos os aspectos. Foi a chamada Guerra Fria. Então, foi isso. Na aula passada a gente falou sobre isso. Vamos continuar estudando o esfacelamento, o colapso. Quando a gente diz esfacelamento, é quando você tem algo inteiro que vai se separando, se quebrando. Podemos dizer isso. Então, como eram vários estados, a União Soviética ela acaba se dissolvendo. Então, voltam a ser países independentes e ela vai, inclusive, deixar de se afirmar enquanto potência socialista. Então, para alguns, seria o fim do socialismo enquanto experiência histórica. Então, vamos embora para a gente pensar um pouco sobre isso. Então, como eu estava falando, a União Soviética ela rivalizou com os Estados Unidos nesse grandioso episódio. Será que a gente pode chamar de episódio, Mas esse período que a gente chama de Guerra Fria, que durou entre o final da Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90. 1991 seria um marco do fim dessa Guerra Fria. E são anos muito tensos, a gente vem falando sobre isso. Toda vez que a gente fala sobre história, enfim, a história global, na segunda metade do século XX, a gente precisa falar sobre Guerra Fria porque foi algo que influenciou as decisões políticas, as disputas, as questões armamentistas, as tensões do mundo e até as descobertas científicas. Porque em outra aula eu mostrei para vocês o quanto a corrida espacial, por exemplo, foi um episódio importante dessa Guerra Fria, com os Estados Unidos e a União Soviética rivalizando e mandando um homem para o espaço, um ser vivo para o espaço, o primeiro satélite, colocando o ser humano, um homem na Lua. Enfim, então, a Guerra Fria acabou sendo um dos grandes elementos
de disputa e que nos ajudam a pensar realmente a segunda metade do século XX, né? Então é difícil a gente pensar em algo que não passe por ela. A gente falou, por exemplo, na história do Brasil, o quanto a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre o capitalismo e o socialismo, influenciou diretamente a nossa história, como os grupos se colocaram, a própria ditadura civil-militar, que a gente passou algumas aulas falando sobre isso, estava ligado a essa disputa. Enfim, então é isso, né, gente? E aí, voltando a falar sobre a União Soviética, eu mostrei para vocês que ela entrou numa profunda crise a partir da década de 70, uma crise econômica, tá certo? Que vai, né, se ampliando, tá certo? E que isso vai ser realmente uma das grandes motivações para o esfacelamento do país, né? Da União Soviética. Então, como eu disse, mergulhou numa crise e essa crise estava relacionada a alguns fatores como a diminuição do ritmo de crescimento econômico e o que era uma coisa muito difícil, porque a gente tinha a União Soviética, o bloco socialista, disputando de fato com, né, quase todo o restante do mundo, né, com o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, pelos países, a maior parte dos países europeus ocidentais, né? Então poucos países ficaram neutros diante dessa disputa. Então, a União Soviética ela não contava nem com o apoio de uma outra potência socialista, que é a China, que estava emergindo cada vez mais naquele período. Tá? Então, além da diminuição do ritmo de crescimento econômico, a gente vai ter crise de abastecimento agrícola, que é uma coisa que a União Soviética, vez ou outra, né, acabava sofrendo. A gente tem um episódio muito sério, por exemplo, que ainda no desenvolvimento, que a União Soviética teve que explorar bastante territórios como a Ucrânia, por exemplo, né, que gerou inclusive um dos grandes crimes da humanidade, que quando o governo stalinista obrigou as populações da Ucrânia, dos camponeses ucranianos, de entregar, né, gêneros agrícolas. Isso causou a morte, né, de milhares e milhares de pessoas na Ucrânia. Tá? Enfim, mas essa crise de abastecimento agrícola, ela afetou a economia da União Soviética também nas últimas décadas do século XX. E a reduzida quantidade, assim também qualidade dos produtos de bens de consumo. Porque assim, o mundo socialista, ele era de fato planejado, né, controlado pelo Estado e tinha uma capacidade um tanto limitada de produção. Né? Então, ao final do século XX, muita gente sentia que tanto aqueles produtos eles não eram tão bons quanto, por exemplo, os que existiam no mundo capitalista, isso acabava sendo um fato. Não é? Como também não tem quantidade suficiente para as pessoas que viviam na União Soviética. Então, isso não quer dizer, claro, óbvio, né, que esse modelo ele fosse totalmente fracassado, porque, por outro lado, as pessoas tinham acesso a coisas, como a própria moradia, que no mundo capitalista já era um pouco mais difícil. Mas, enfim, de qualquer modo, essa questão da produção, né, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, elas acabavam sendo objeto de muita crítica na União Soviética. Tá? Então, foi um dos motivos, né, que vai fazer o Estado enfraquecer. Além, claro, que a União Soviética, né, a gente, inclusive, no fundo da nossa apresentação aqui, a gente bota uma cortina, né, de malha de ferro, ou de ferro mesmo, é como se chamava, né, que se dizia que existia na União Soviética naquele período, uma cortina de ferro. Se sabia pouco do que acontecia, era um sistema muito controlado pelo Estado, autoritário sim, né? Então tudo isso acabava, como é que eu posso dizer, prejudicando a própria experiência de vida das pessoas que viviam na União Soviética. Né? Então, é claro, isso é uma crítica voltada para a União Soviética, mas a gente sabe que aquele mesmo tempo, e o século XX vai ser muito tenso por conta disso, que o mundo que deveria ser livre, que se dizia livre, o mundo capitalista, também era marcado pelo autoritarismo. O caso do Brasil, por exemplo, que era um país capitalista, mas vivia numa ditadura. Né? Então, quer dizer, a gente tem de ambos os lados ditaduras, governos autoritários, o que a experiência de vida das pessoas que realmente era complicada de um lado e de outro. Mas como estamos falando sobre a União Soviética, a gente está apontando esse problema sério da União Soviética, que era o autoritarismo, né, falta de liberdade, então, e que é complicado para todos os povos. Tá? Então, ou seja, a crítica vale para todos. Né? Então, gente, professor Luciano, o negócio começa a ficar, né, em termos de distensão política. Quando eu digo distensão política, é iniciar realmente um processo de mudança, de abertura com o governo Gorbachev. Então, no final do século XX, a União Soviética vai mostrar realmente essa cara de um certo enfraquecimento, não é isso? Inclusive, existem algumas críticas, né, que se fazem ao Gorbachev. Se você pega as fontes, né, ligadas à antiga União Soviética, né, fontes que eu falo, os textos, né, de autores
ligados à antiga União Soviética, eles vão fazer uma crítica muito grande aí ao Gorbachev, porque vão colocá-lo, né, como aquele camarada que foi responsável, assim, ou um daqueles que ajudou, né, nesse processo, né, de desfragmentação aí da União Soviética, né? Então, assim, todo esse processo de reabertura, toda essa questão. Então, não sei se o senhor sabia, professor Henrique, mas há quem diga, inclusive, que na época, né, eles teriam realizado um plebiscito, né, para consultar o povo aí, se eles desejavam aí o processo de reabertura, né, processo de fragmentação aí da União Soviética. O povo optou pela não fragmentação, mas mesmo assim o Gorbachev, junto com outros líderes, né, trabalharam para que houvesse esse processo, né, de ruptura ali, de fragmentação do território, né, da antiga União Soviética, né? Então, existem algumas críticas que são feitas a ele, mas talvez em outro momento a gente possa centrar mais nisso daí. Eu quero dizer já que quando eu pergunto as questões para o professor Luciano, eu não combino nada com ele. A gente trabalha ali preparando as aulas, mesa junto, mas a gente nunca combina as perguntas não. Então eu pergunto, o cara desenvolve aí na hora, desenrola na hora, não quero nem saber, né? É igual a caldo de cana. E também se não Certo, souber não tem problema, né? É Porque o verdade. caminho nosso é esse, a gente tem que estudar e aprender mais e tal. Mas eu não combino nenhuma pergunta com o professor Luciano, não. Mas aqui a gente trabalha tudo na chincha, né? Tudo na nhanha, né? Na hora. E vamos embora. E é o seguinte, e aí eu confio no meu companheiro, rapaz, né? O camarada aqui lá, eu sei que sabe bastante, então pergunta. Outra coisa que eu quero destacar é a Amanda, rapaz, nossa intérprete de Libras. Aí ela olha assim, Mikhail Gorbachev, né? Então realmente precisa ser muito bom para fazer esse esforço, né? Para dizer russo. o nome do. Mas enfim, né? Então é a nossa luta aqui, tá certo? Para fazer as aulas chegarem até vocês. Por isso que a gente também quer a participação de vocês, também quer vocês aqui conosco, né? Vamos valorizar. Inclusive, vale ressaltar, né? Que a nossa equipe de Libras aqui, da qual a Amanda está inclusa, é uma equipe muito e extremamente competente, né? É verdade, né? É o maior orgulho tê-los aqui, tê-los e tê-las aqui conosco, né? Então, assim, gente, ó, o secretário, né, geral do Partido Comunista, eu não vou dizer o nome, vocês estão vendo aí, já, né? Vou poupar a Amanda dessa aqui agora. Então, ele iniciou um processo de abertura econômica e política da União Soviética. E aí, inclusive, na aula passada a gente falou muito rapidamente, eu queria só retomar essa questão, foram dois caminhos, né? Duas políticas do Gorbachev, né? Então, um foi a perestroika, tá aí, ó. Que quer dizer reestruturação econômica, tá? Então a ideia é essa. O que acontece é que a União Soviética ela tinha uma economia bastante controlada, planificada, o Estado, né, comandava, enfim, os diversos setores. O que acontece é que há um processo de abertura ao qual o governo vai possibilitar, né, a introdução da economia de mercado, ou seja, de que setores, como é que eu posso dizer, enfim, uma abertura do comércio mesmo, da própria produção industrial, a instalação de indústrias e de empresas privadas, esse era o termo que quase que me fugiu, de empresas privadas pudessem de fato se instalar e atuar. Eu acho que a gente pode fazer uma comparação disso com o que existe na China, por exemplo, que é um país socialista, mas de um mercado aberto, né, de uma economia de mercado, na verdade, né, onde existem várias empresas privadas voltadas para exportar seus produtos ou vender no mercado interno, embora a economia seja planificada pelo Estado. Então, é um modelo tanto misto, né? Ou seja, socialista, mas com uma economia aberta para o próprio sistema capitalista, né? Então, é uma coisa que a gente vai vendo que é uma adaptação mesmo, né, que vai acontecer ao longo do século XX, principalmente para os países que eram socialistas, que tinham que lidar com grande parte do mundo capitalista. Então, a China fez essa adaptação, o governo da União Soviética, nas últimas décadas do século XX, também promoveu essa abertura, mas que acabou, né, enfim, levando ao esfacelamento da União Soviética, tá? Outra política foi a Glasnost, que seria Glasnost é uma política de abertura no sentido de visando diminuir o impacto, né, da repressão, do autoritarismo, que era algo muito sério na União Soviética, né, dessa grande cortina de ferro. Então,
nesse sentido, buscava-se implantar um pouco mais de liberdade, né, enfim, até de um debate democrático. Gente, é importante também a gente colocar aqui, com bastante cuidado isso, porque, né, a União Soviética era governada pelo Partido Comunista, né, então os dirigentes do Partido Comunista eram escolhidos pelo próprio partido, tá certo? Então, de fato, era uma burocracia autoritária e que não havia uma participação efetiva da população através do voto. Então, isso não leva a uma discussão sobre o que é democracia, né, o que é autoritarismo, né? Então, a União Soviética também vivenciava isso. Ao mesmo tempo que a gente precisa também pensar sobre a democracia e seus limites. A gente, né, sempre defende muito a democracia aqui em nossas aulas, né, a participação efetiva das pessoas. E que a democracia precisa ser sempre melhorado, né? Então, que as pessoas tenham, né, tanto a consciência sobre as suas escolhas políticas, como também que a democracia, ela, né, e principalmente os embates políticos e um momento chave que é o das eleições, não sejam mas tão influenciado pelo poder econômico, que a gente sabe que existe hoje, né? Quem joga mais dinheiro na campanha, enfim, acaba se sobressaindo. Então, isso faz com que a nossa democracia também tenha muitas limitações, tá? Então, a gente sempre, né, precisa pensar e fazer a crítica dos modelos políticos que nós vivenciamos, tá? Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, né? E o que foi um marco para o fim da Guerra Fria. É o famoso Muro de Berlim. Gente, o Muro de Berlim, ele foi construído em 1961, tá aí, em 13 de agosto de 1961. E foi um grande símbolo. Por que foi um grande símbolo? Porque eu vou passar aqui mais um slide, depois eu volto para esse. Aqui a gente tem a Alemanha. A Alemanha, que foi o país derrotado, né, o grande país derrotado na Segunda Guerra Mundial, ao final da guerra, ele foi dividido em áreas de controle, né, tanto Estados Unidos, França, Inglaterra e a União Soviética. Então, no final das contas, o país foi dividido em dois. Então, ficou de um lado a Alemanha Ocidental, que era capitalista, tá bom? A República Federalista da Alemanha, e do outro lado, né, nós tínhamos a Alemanha Oriental, a República Democrática da Alemanha. Enfim, duas Alemanhas que existiram até o começo da década de 90, né? Eu lembro que quando era criança ainda cheguei, viu, Giovana, você que gosta de futebol, nossa produtora que está aqui, né? Cheguei a ver jogo da Alemanha Oriental, né? Eu também. Também, né, professor Luciano? Inclusive, que fique o registro aqui, que o mais próximo, né, que o Brasil ele esteve, professor, do que a gente chama de comunismo, foi exatamente uma partida de futebol da seleção brasileira contra a antiga União Soviética, né? Então, isso foi o mais próximo que o Brasil chegou, né, de uma nação comunista, né? Embora o povo vive dizendo aí que o Brasil é comunista, eu já disse para vocês que isso é usado como desculpa, né, para dar golpe de Estado, para vir com as políticas fuleiras aí, não, né, afirmando isso. Mas quem analisa seriamente a história do Brasil, vê que o Brasil nunca esteve próximo de ser um país comunista, em momento nenhum, né? E mesmo quando se tentou uma revolta ou outra ali, né, mas nunca chegou nem perto, né, de ser comunista. Bem lembrado, né, o mais próximo do comunismo foi quando jogou contra um país, né, socialista, que foi a Alemanha Oriental, né, esse jogo. No Brasil nunca jogou contra a União Soviética, União não? Soviética, então, o mais próximo foi isso, o Brasil também o jogou Brasil contra a União Soviética. É uma das Copas, depois a gente lembra aí qual foi a Copa que o Brasil jogou, história também tem que falar sobre futebol, né? É isso aí, gente, ó, vejam só, mas aí o que eu quero mostrar, então nesse mapa a gente tem duas Alemanhas, né? Então em vermelho a Alemanha Oriental socialista e em azul a Alemanha Ocidental capitalista. Aquele pontinho amarelo ali que vocês veem, que eu coloquei um círculo nela, é a cidade de Berlim, capital da Alemanha. E é interessante que Berlim também foi dividido entre uma parte capitalista e uma parte socialista. E justamente em 1961, justamente porque a população da Alemanha Oriental estava indo para Berlim, né, a parte capitalista, e de lá se passando, né, através de voo, já que a passagem de uma Alemanha para outra era muito complicada. Então, o pessoal ia para Berlim e de Berlim pegava um voo para a Alemanha Ocidental. Então, o governo, né, socialista acabou estabelecendo um controle maior, cercou a parte capitalista de Berlim. Então, essa imagem aí a gente vê, né, um grande monumento de Berlim, o Portão de Brandeburgo, e aí é uma das áreas mais célebres desse muro de Berlim. Tá? Então, a parte capitalista era todinha murada, todinha cercada, né? Então tinha acesso, claro, para o aeroporto, né? Mas
Quem vivia na parte capitalista não tinha acesso à parte socialista e foi um dos grandes símbolos dessa divisão do mundo durante a Guerra Fria. Ou seja, um muro, né, quer dizer, uma questão material mesmo, um elemento material, era a representação dessa divisão ao longo do século XX entre um lado capitalista e um lado socialista, e essa disputa política intensa que aconteceu durante o século XX. Então, acontece que com o esfacelamento da União Soviética, com a decadência, a crise da União Soviética, então, o Muro de Berlim, ele também vai acabar caindo junto com a União Soviética. É interessante porque, justamente, em 9 de novembro de 1989, já com a própria Alemanha Oriental enfraquecida e a União Soviética também, e essa política de extensão, né, a política de abertura mesmo na União Soviética, então isso vai fazer com que a Alemanha Oriental já não tivesse realmente um grande controle sobre o seu território, sobre sua população, e a crise vai aumentando e as críticas ao Estado e a ideia de abertura só vão se ampliando. E é nesse processo de ampliação justamente que a gente tem enfim, a queda do Muro de Berlim. A população simplesmente ela vai aguardar durante algum tempo, né, que houvesse uma abertura mesmo por parte do Estado, mas como isso não aconteceu, né, e o povo alemão sabia que isso estava sendo em debate, simplesmente numa noite o povo vai, né, aos principais postos de controle, né, começa a correr a notícia de que a coisa estava sendo liberada, né, de que o trânsito era liberado, e os soldados que controlavam, né, os pontos de passagem simplesmente não tinham comando nenhum, não tinham nenhuma informação, e o povo se lançou, né, tanto sobre os postos de controle de passagem quanto sobre o muro. E como vocês estão vendo aí nessa fotografia, né, de 1989, o povo foi lá, quebrou o muro, marretou o muro, subiu, os militares, né, saíram de cena. E 2 anos depois desse cenário, né, com a queda da União Soviética, a Alemanha voltou a se unificar. Né? Então, passou a ser o único país, né, a partir de 1991, inclusive algo que eles celebram até hoje. Tá? Então, né, celebram o fim desse momento, né, de repartição de um país, né, desse muro que representava essa divisão, né, do mundo que assustou tanto durante a segunda metade do século XX. Mas aí a gente vai colocar algumas questões para vocês, né? Eu já vou deixar aqui, depois vocês podem voltar lá no YouTube para ver, para vocês pensarem essas questões, que é o seguinte, né? Eu vou deixar 3 questões para vocês pensarem, né? Quais foram os principais fatores que contribuíram para a queda da União Soviética, e aí vocês podem estudar, ampliar, aprofundar essa aula com os professores e as professoras de vocês nas suas escolas. Lembra da aula passada? Porque o acidente de Chernobyl serve como alerta para o mundo ainda hoje, tá? E é possível identificar ainda no presente alguns aspectos da Guerra Fria. Cite exemplo, aí vocês podem lembrar, por exemplo, a questão da Guerra do Afeganistão. Mas, professor Luciano, para finalizar, eu queria discutir uns 2 pontos com você. Rápido, a gente não tem muito tempo, mas essa questão é a seguinte. Eu vou aproveitar o nome de um filme, né, muito bonito, chamado Goodbye, né, Lenin. Né? Então, o fim da União Soviética, ela representa o fim de um sonho, o fim do sonho dos socialistas no mundo? E como ficaram as relações, né, internacionais após a queda da União Soviética? Esses são pontos para o pessoal discutir na escola, não é verdade, professor? É verdade, né? A gente observa, inclusive, né, que com o desfacelamento aí da União Soviética, a gente vai ter, né, todo um rearranjo no sentido, né, da geopolítica, né? Hoje, se a gente pega, né, das nações que faziam parte da antiga União Soviética, a mais influente, com certeza, é a Rússia, né? A Rússia, que é governada hoje pelo presidente, né, Vladimir Putin, e a Rússia, junto com a China, eles vêm fazendo assim, uma grande oposição, né, aos Estados Unidos. Inclusive, professor, há quem coloque, né, que hoje a gente passa por um segundo momento aí de Guerra Fria, exatamente, né, envolvendo a disputa não mais da União Soviética com os Estados Unidos, mas principalmente a China, né, com a participação também da Rússia, perdão, e assim, os Estados Unidos, né, para lidar com esses países, ele está tendo que se utilizar de outras estratégias, né?
Dentre essas estratégias, a gente tem um conceito que a gente chama de guerra híbrida. É o que seria isso, né? É uma guerra que usa armas não convencionais, né? Então você não vai ter mais invasões militares. Tenta se desestabilizar o inimigo, né? Atacando, né? Ou criando condições, né? para desestabilização de aliados, né? Vizinhos desses inimigos, né? Então a gente poderia citar, por exemplo, a questão da Síria, a questão da Líbia, né? Que são aliados ali da Rússia, né? E que há quem já coloque, né, que houve um processo de financiamento ali, de uma desestabilização, que levou, no caso da Líbia, né, à prisão, né, e mais na frente a morte, né, do ditador líbio ali, né, o Muammar Gaddafi, né, e a questão da Síria, né, são países que são vizinhos ali da Rússia, né, próximo daquela localidade, e que a Rússia exerce, né, uma influência, né, diplomática, uma influência geopolítica sobre aqueles territórios. Então, já que você não pode mais atacar diretamente, né, o inimigo, até porque todos eles, né, têm armas atômicas, né, professor? Essa questão acho que uma das coisas que ficam da Guerra Fria é essa grande quantidade de armamentos, de armas nucleares, né, dessa escalada nuclear que existiu durante a segunda metade do século XX, o acirramento de tantas as disputas, que você colocou uma coisa importante, né? Pensar o mundo hoje é pensar, né, dos arranjos dessas potências que estão ali fazendo sua política, né, disputando entre si, mas aí lançando outras formas de combate, né? E eu diria, inclusive, até o próprio uso da internet, das redes sociais, né, de notícias falsas, né, inclusive também de ataques cibernéticos, né? Acho que são coisas da guerra da atualidade, das disputas da atualidade, né? Então é isso. O fim da União Soviética, ela deixou muita gente órfã, né, porque esperava uma experiência prática mesmo do socialismo, mas também, né, não significou, né, na minha visão, um fim de um sonho, porque outros movimentos vão repensar, inclusive considerando os erros que aconteceram durante a história da União Soviética. Essa história do século XX a gente vai continuar debatendo aqui nas nossas próximas aulas. Obrigado, Amanda. Obrigado, Luciano. Só, professor, a título de curiosidade, né, a gente falou aqui, Brasil versus União Soviética, foram 7 jogos, né? 2 jogos de Copa do Mundo, o Brasil venceu os 2. Copa de 1958 venceu por 2-0. A Copa de 82 ele venceu por 2-1. Os outros 5 jogos foram amistosos, um empate, uma vitória da União Soviética e mais 3 vitórias aí do Brasil, né? Então, em termos de futebol, pelo menos a União Soviética era freguesa. Mas é isso. Gente, então, ó, obrigado. A gente se vê na próxima aula. Valeu, professor Luciano. Obrigado, Amanda. Valeu, gente. Até a próxima.